Agora eu vou te falar o que eu gostaria de ter ouvido quando eu entrei na faculdade de medicina, que talvez seja o momento em que qualquer dica, qualquer conselho possa mais interferir. Aqui nesse canal eu falo mais sobre preparação para a prova de residência, sobre estudo, sobre pesquisa, que são assuntos que serão de seu interesse em etapas mais avançadas, a partir do segundo, terceiro ano e, no caso da prova de residência, mais para o final da faculdade. Só que eu não poderia continuar esses vídeos sem dirigir uma mensagem a você, pessoa que está agora iniciando o curso de medicina e que ainda está pouco situada em relação a todas as coisas, todas as possibilidades e ao que você tem mesmo que se preocupar ao longo desse tempo. Meu nome é Pedro Martins, eu faço bastante pesquisa, né? Já fiz muita pesquisa, passei bem nas provas de residência também, você vai entender os meus resultados mais para frente no curso. Meu foco agora não é falar para você sobre preparação para residência, nem sobre como que você vai estar bem em pesquisa, mas sim te dar um direcionamento, te falar o que eu faria hoje no seu lugar se eu tivesse começando o curso de medicina. Primeira coisa é um alerta, na verdade não é nem uma dica, porque quando você está começando o curso, é um curso longo, né? Que é dividido em três partes, você tem o ciclo básico, o ciclo clínico e o internato, e aí você tende a olhar para os 6 anos de curso e falar, meu Deus, isso aqui é muito tempo. E 2 anos de ciclo básico, muito frequentemente, são 2 anos que as pessoas não estão muito empolgadas para viver. Porque você tem ali fisiologia, anatomia, histologia, são muitas vezes coisas pouco aplicadas e que não se refletem tanto ali na sua prática do dia a dia, ao menos não tão diretamente. Só que você tem que entender que essa é a base que você está formando. E mais ainda, como você está muito no início do curso, você pensa assim, poxa, vai demorar ainda para eu fazer minhas provas de residência, vai demorar para eu atender os meus primeiros pacientes com autonomia, para eu tomar alguma decisão que de fato vai influenciar na vida de alguém. E você não está errado de pensar isso. E de fato, ainda vai demorar para você tomar uma ação concreta que vai ter um impacto direto sobre a vida de alguém na forma que você quer como médico. Mas é para ser assim mesmo, é para demorar, é para levar tempo. Afinal, hoje você não sabe nada e daqui a pouco a gente espera que você saiba alguma coisa de forma que você possa diagnosticar um paciente e tomar uma conduta. Só que isso não é uma desculpa para você pegar leve com a sua formação. E aí, enquanto por um lado você vai ficar chateado por não assumir responsabilidade, por não ter ali aquela autonomia, né, por não agir diretamente sobre o paciente, por não determinar conduta, diagnóstico nem nada, por outro lado você vai ouvir de algumas pessoas o seguinte: olha, você está no ciclo básico e aí estando no ciclo básico aproveita à vontade, vai para todas as festas, deixa para estudar mais depois, para dar o gás depois, não fica tão preocupado assim com projetos. E aqui é onde eu trago um alerta para você. Eu não quero te apavorar, eu não quero te falar assim, ah, olha, você tem que correr atrás de 1 milhão de projetos, fazer 1 milhão de coisas. Na verdade, te aconselho contra isso. Só que eu quero que você entenda o seguinte: esse momento não é um momento em que você é o estudante, em que você é a pessoa que um dia vai se tornar um profissional. Você, a partir desse momento que você entrou na faculdade de medicina, você tem que se encarar como um profissional que está em formação e não como um estudante que subitamente, na data da colação de grau, na data da formatura, vai receber um diploma de médico, vai receber um título e aí com esse título vai fazer alguma coisa e se tornar uma pessoa completamente diferente. Na verdade, não. Na verdade, tudo que a gente faz é uma construção. São coisas que a gente constrói tijolinho a tijolinho ao longo do tempo e que seguem a lógica de juros compostos. Por que eu estou falando isso? Porque as sementes que você plantar agora são coisas que vão te gerar dividendos para o resto da vida. Então, se você se tornar um aluno compromissado, se você aprender a trabalhar, se você aprender a participar das coisas, lidar com outras pessoas, lidar com interesses diferentes em projetos, tudo isso lá na frente vai te trazer algum retorno. E nem sempre vai ser um retorno direto. Às vezes você faz um projeto, o projeto não vai te dar um fruto diretamente ali muito bom, mas você vai aprender a lidar com mais situações em que você tem que conciliar interesses distintos de pessoas diferentes. Isso é extremamente importante, pensando que você pode ser uma pessoa que acabou de sair do terceiro ano do ensino médio e que às vezes não tem muita vivência prática de fazer projetos, de fazer entregas, de gerar resultados reais e de ter pessoas com expectativas sobre você que vão além de fazer uma prova e ir bem. Então você tem que pensar nisso, você tem que tomar muito cuidado com as narrativas de conforto, essas narrativas de assim, pega leve, vai na boa, etc. Porque não é que não seja para você pegar leve de alguma forma ou para você ir na boa, só que as pessoas tendem a exagerar nisso. E aí nessa elas ficam assim, ah não, isso é coisa para o ciclo clínico, isso é coisa para o internato. E aí quando chegam no ciclo clínico, veem que não dá tempo de fazer as coisas, acabam se sobrecarregando. Quando chegam no internato, querem se preparar para a residência médica, olham para trás e acabam percebendo que não fizeram a maior parte das coisas que gostariam de fazer. Junto com isso, já vem a minha segunda dica, que é a seguinte:
foque esses 2 anos obviamente, eu quero que você se dedique à faculdade, porque essa base de anatomia, fisiologia, histologia, enfim, é muito importante e tem sim muito mais impacto do que você imagina, principalmente ao te tornar uma pessoa mais inteligente. Muito mais do que você aplicar aquilo ali no beira-leito, né, numa consulta médica de forma direta, mas isso vai te tornar mais inteligente e facilitar a sua vida no futuro. Só que além disso, além de você dar esse foco óbvio para as disciplinas do seu curso, desenvolva habilidades extra-medicina. Você nunca mais vai ter um momento tão propício para o desenvolvimento dessas habilidades quanto agora no ciclo básico. No ciclo clínico, você vai querer aprender sobre doença, sobre prescrição, sobre diagnóstico. No internato, você vai querer praticar, praticar, praticar e estudar para residência médica, né? No clínico, você também vai se preocupar bastante com o seu currículo. E nesses momentos, você vai perceber que tinha muita coisa que você gostaria de ter feito e que não fez. Vou te dar alguns exemplos. Tenho amigos que formaram comigo que desde o início da faculdade sentiam uma deficiência em inglês, não correram atrás ao longo da faculdade, terminaram a faculdade sem saber inglês. Tem que saber inglês. Então, se você não sabe inglês, corre atrás, entendeu? Obviamente, as pessoas têm condições distintas, né? Cada pessoa consegue se organizar de uma forma diferente. Só que a medicina, a ciência, tudo que é produzido do mais novo e do mais recente, estará em inglês. E tudo bem, você pode usar tradutor, pode usar inteligência artificial, etc, etc, mas nunca vai te dar autonomia tão grande quanto você dominar. Então, se você não domina inglês, essa é uma hora muito boa para você correr atrás desse prejuízo. Pesquisa é uma coisa importante, nesse momento não, mas já mantenha os seus olhos abertos, tenta entender como é que funciona a pesquisa. Não vou falar para você estudar a fundo, realmente não é a hora. Se preocupa com isso a partir da segunda metade do segundo ano, quando estiver quase no ciclo clínico, mas mantenha os olhos abertos, tenta entender quem é que faz pesquisa, como que funciona a pesquisa na faculdade, porque mais tarde você vai se interessar por isso e vai precisar disso. Outras coisas que são muito importantes de você, se você tiver interesse, já tentar desenvolver agora, já tentar entender como é que funciona. Primeiro, atividade física. É muito difícil você manter um ritmo bom de atividade física quando você está no internato, quando você está na preparação para residência e mesmo no ciclo clínico, dependendo do lugar que você estiver fazendo o seu curso, vai ser muito difícil. Então, esse momento do ciclo básico, você pode falar, nossa, mas é muita matéria, é muito difícil, é difícil de conciliar. Eu concordo e entendo, mas eu tenho uma má notícia para você, só piora. Então aproveita esse momento para cultivar hábitos que você quer levar ao longo do tempo, porque vai ser muito difícil você começar depois e se manter nisso. Então, se você cultivar esse hábito por agora, vai ser muito mais fácil de você continuar levando ao longo da faculdade. E da mesma forma aqui para fechar, outras coisas extra-medicina que serão importantes na sua vida. Então, aprender finanças, esse é um excelente momento, aprender sobre empreendedorismo, sei lá, se você quer aprender gastronomia, que era uma coisa que eu queria no ciclo básico, acabei não me dedicando, mas qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa extra-medicina, esse é o melhor momento. Novamente, não estou falando que você não deva se dedicar aos assuntos da faculdade. Você tem que levar a sério, você tem que ter essa cultura, né, de estudar, estar acostumado a estudar. Só que você nunca vai ter um momento tão bom para desenvolver habilidades extra-medicina quanto agora no ciclo básico. Esse é o melhor momento e ao longo do tempo, cada hora a mais que você gasta com outra coisa vai ficar mais cara e vai custar lá no futuro distante uma consulta, um tempo seu operando e no futuro mais próximo vai custar tempo de estudo médico, que é o estudo para o seu ofício primário. Então, para essas coisas extra-medicina, não existe nenhum momento que seja melhor do que o seu momento atual, no ciclo básico, quando você está entrando na faculdade. Então, recapitulando aqui, primeira coisa, entenda que você está no início da sua carreira e não que você é um estudante, uma pessoa super júnior que está começando, que ainda vai entender do zero como as coisas funcionam. Tudo bem, existe essa fase de entender, mas você era uma pessoa em início de carreira e você tem que pensar como tal. Você não tem que pensar que vai existir uma transição mágica de quando você não está formado para quando você está formado. A segunda é desenvolva-se nas atividades extra-medicina, dentro do que estiver ao seu alcance, porque esse é o melhor momento. E a terceira coisa, que é onde as pessoas acabam errando um pouco a mão quando seguem esses dois conselhos muito à risca, é que você tem que entender que menos é mais. Então, por mais que eu esteja aqui te estimulando a se desenvolver extra-medicina e a não pegar leve demais consigo mesmo, achando que está começando, com essa mentalidade de iniciante, de aprendiz, dessa forma meio assim, ai meu Deus, tadinho de mim, tenho que estar confortável, você também não pode fazer o oposto. Você não pode assumir responsabilidades demais, entrar em projetos demais, achar que você tem que encher o seu currículo e aí com isso acabar se sobrecarregando e comprometendo sua saúde mental. Então, ao passo que você não tem que ter pena de si mesmo e ficar pensando que você tem que pegar super leve porque depois fica mais difícil e tudo mais, você também não pode sair pegando qualquer coisa que vier pela frente. Entenda que menos é mais, entenda que sim, você tem tempo, 6 anos de faculdade são bastante tempo, mas existem momentos melhores para fazer cada coisa. Lá no ciclo clínico, e eu já tenho
um vídeo aqui sobre como você se preparar no ciclo clínico, né, como que eu pensaria no ciclo clínico, as prioridades são outras. Você já vai voltar a sua carreira mais ali para medicina, começar a pensar na preparação para residência. No internato, você vai estar com a cabeça toda na residência e na sua prática médica. Então, agora no ciclo básico existem outras prioridades, mas você tem que tentar, na medida do possível, fazer uma coisa de cada vez e não acumular muito projeto. Então, você consegue pegar, por exemplo, vamos pensar no horizonte de 2 anos, que são o ciclo básico, você consegue pegar 6 meses a 1 ano para aprender inglês, fazer as provas de certificação, eventualmente, e se sentir confortável com o inglês. Depois você consegue pegar o outro ano, ou pelo menos alguns meses, para aprender alguma coisa que você quer, nessas questões de finanças pessoais, empreendedorismo, para dar um gás maior em atividade física e cultivar o hábito que você quer. Então, tenta fazer poucas coisas de cada vez, mas fazer essas coisas muito bem feitas. Isso não é desculpa para fazer pouca coisa e pegar leve demais, não é isso que eu estou falando. Pegue poucas coisas, dedique um tempo substancial, dê o seu máximo nelas e faça muito bem feito. Se você fizer isso ao longo de 6 anos, começando agora no ciclo básico, eu tenho certeza que você vai ser um médico, uma médica brilhante. E conte comigo para as próximas etapas, seja no ciclo básico, seja no ciclo clínico, seja na pesquisa ou durante a sua preparação para a residência. Não deixa de curtir o vídeo se isso foi útil para você, se inscreve aqui no canal, divulgue para as outras pessoas, fica à vontade para me mandar dúvidas, seja aqui pelos comentários, nos próximos 7 dias eu vou responder todas as dúvidas, seja no Instagram, caixinha, mensagem. O meu objetivo aqui é te ajudar a ser o melhor médico que você puder ser. Conte comigo, a gente se vê na próxima.